é nessa onda, nessa pegada que a automação está também presente dentro da indústria da refrigeração comercial, industrial e da climatização. Tem uma outra tela aqui que o nosso colega vai passar aqui agora, né? Que apresenta muito bem isso, né? Nós temos esse equipamento e é um equipamento que está sendo monitorado aqui através do notebook. Poderia ser feito também esse controle remotamente, né, através de um celular, de smartphone. E nós conseguimos ter aqui temperaturas de controle, conseguimos mudar essas temperaturas, temperatura para religamento do equipamento. Caso acuse algum alarme, alguma falha de porta aberta, algum sensor danificado, nós também recebemos esse alarme através, né, seja do notebook, do computador, seja através do smartphone. Conseguimos operar algumas pequenas manutenções assim remotamente. Aqui eu vou acessar um servidor remoto, aqui só para exemplo. Então aqui o técnico poderia ter controle, por exemplo, do que está ligado, né? Se o compressor está ligado, se está em degelo, se tem algum alarme. Consegue verificar a temperatura, consegue verificar abertura, né? Nível de abertura de válvulas, diversos sensores de temperatura, a pressão que está no sistema, né? Quais ventiladores estão ligados, se estão, se não estão, pode forçar um degelo no equipamento. Então nós temos todo esse controle remoto através hoje de softwares de monitoramento à distância, né? E esse é um outro aspecto do nosso curso aqui técnico em refrigeração. Então, além dessa parte mecânica, né, da parte elétrica, da eletrônica, nós temos também muito forte a parte da automação industrial, né, do controle remoto desses equipamentos na nossa oficina. Tá conseguindo me ouvir bem aí? Ah, tá ok então. Potter, então, essa é uma das demonstrações, né? Com certeza nós temos aqui para qualquer equipamento, na verdade, de controle que nós tenhamos, seja climatização, seja refrigeração, nós conseguimos ter essa automação. Eu consigo acionar um condicionador de ar à distância, eu consigo verificar, né, a quilômetros de distância qual a situação de uma câmara frigorífica, de um balcão de congelados ou de resfriados, né, de um resfriador de leite, como foi apresentado aqui, que é apenas uma pequena amostragem, né, dessas possibilidades que nós temos. E todas essas capacidades, né, todas essas áreas de atuação que sustentam a refrigeração, são aqui ensinados no nosso curso técnico, né? Desde a parte mais básica, nós dizemos que nós trabalhamos aqui com 3 níveis, né? O nível residencial, tanto da refrigeração quanto da climatização, que seria split, refrigeradores, bebedouros, freezers. A parte comercial, que já seria aquela parte de média capacidade, como nós vemos muito em supermercados, né? Tu vai num shopping. É como eu disse no início, a refrigeração ela acontece normalmente nos bastidores, mas ela é extremamente relevante. A partir do momento em que eu entro num supermercado, às vezes a gente não se dá conta disso, né? Mas quando nós entramos num supermercado, nós temos lá frutas, nós temos verduras, nós temos produtos que não são produtos colhidos naquela época do ano em que nós ali estamos, elas são colhidas durante o ano inteiro, né? Mas como é que ela está ali? Ela só está ali porque por trás dela, né, até ela chegar ali, ela passou por diversos processos onde a refrigeração foi extremamente relevante para que ela conseguisse chegar ali com características, né, inclusive nutricionais, muito semelhantes àquelas de um ano atrás, por exemplo, quando ela foi colhida. Então, essa é a nossa atuação, né? Ela às vezes invisível, mas é uma possibilidade agora que nós estamos tendo aqui, né, de mostrar essa escola, que é uma escola que nós temos toda a estrutura, desde o nível mais básico até nível industrial, de conhecimento, para que seja feito esse crescimento, né, hierárquico, cognitivo, para chegar no final e conseguir dominar todas essas áreas aí. Tô ouvindo, né?
Isso. Exatamente. Para tudo isso, eu sei que já falou, mas eu queria marcar mais agora que tá. Todo esse teu processo aí que tu mostrou, né? Tu passou pra gente uma voz geral, claro, é uma coisa muito mais complicada, tu conseguiu mostrar pra gente exatamente como é que é a ideia. Quantos cursos tem envolvidos aí? Para tudo isso acontecer? É como eu te falei, Potter, entra assim numa gama, como eu disse, multifacetado, né? Nós dependemos, a refrigeração em si, ela só existe devido a vários pilares que a sustentam. Então, por exemplo, tu já deve ter ouvido falar que dentro da tua geladeira, né? A gente chama de refrigerador, né? Mas vulgarmente a geladeira tem um gás lá dentro, né? O pessoal vai lá descongelar e fura e vaza o gás, né? Que também é um nome, assim, o pessoal chama popular, mas é um fluido refrigerante que ali está. Esse fluido refrigerante pode ser, né, nós temos dezenas e dezenas de tipos de fluidos dependendo da aplicação daquele sistema, mas esse fluido é um composto químico, portanto nós temos química envolvida. Mas somente um componente químico dentro do sistema, por si só ele não faz nada. Ele precisa que estar em movimento, então nós precisamos de um sistema termodinâmico, e aí entra a física. Né? Nós precisamos de um ciclo que faça com que haja o transporte de calor. Aí entra a física. Aí tu vai me dizer, tá, mas e para isso se movimentar precisa do quê? Precisa da mecânica, eu preciso de motores, eu preciso de compressores, eu preciso de válvulas, eu preciso de tubulações, eu preciso de alguém também que trabalhe, que saiba manusear componentes mecânicos, né? Não só entenda a química envolvida, a física envolvida, mas o processo mecânico também, inclusive de brasagem, de conexões de válvulas, né? De testes dessas válvulas. Mas a mecânica por si só também precisa de um agente que a movimente. E aí é nesse caso que entra a eletricidade. E aí, como eu falei que nós temos níveis hierárquicos de conhecimento, essa eletricidade pode ser do nível básico, predial, né? Então, aquele cara que faz o curso técnico em refrigeração não só sabe trabalhar com equipamentos de nível residencial básico, mas ele consegue entender também a eletricidade, por exemplo, de uma residência. Porque ele anda em fase com as normas de instalações elétricas residenciais. Aí quando ele vai para o nível comercial, esse cara entende também o acionamento, funcionamento, controle de motores, de atuadores. Né? Quando ele vai para o industrial, ainda mais que ele entra na eletrônica, ele entra na automação. Então, precisa existir a elétrica para movimentar a mecânica, para que haja um ciclo termodinâmico físico, para que esse composto químico faça uma troca de calor. Aí eu já tenho química também. Aí, tu vai me dizer, tá, mas só o elétrico basta? Não, porque ele precisa ligar, desligar, ele precisa de sensores, ele precisa de um controle um pouco mais fino. E aí, para ter esse controle mais fino, entra o quê? A eletrônica. Aí a gente abraça a eletrônica também. Então é comum o aluno vir aqui fazer o curso técnico de refrigeração, depois pular para mecânica para ampliar a área de conhecimento dele, depois ir para elétrica, para eletrônica, para expandir ainda mais isso, mas ele vai ter uma boa base aqui no nosso curso técnico de refrigeração, porque ele vai, né, a gente vai subindo esses degraus de conhecimento até ele chegar no nível mais aprofundado lá no último módulo, onde ele não só vai identificar o problema, mas ele vai resolver o problema e vai estabelecer ali condições, né, ideias, projetos de melhoria para aquilo ali e vai, inclusive, implementar isso, que pode ser de cunho mecânico, elétrico, eletrônico, pode ser uma mudança de fluido e aí entra a química também. E aí agora ainda mais, além de nós termos então, né, voltando lá, a química, que é movimentada por um processo físico, termodinâmico, que é movimentado pela parte mecânica, que precisa também da parte elétrica e que para ter um controle precisa da eletrônica. Agora nós chegamos no topo da nossa hierarquia aqui de conhecimento, que é a automação industrial. Então não só nós temos um conhecimento, né, um tratamento desses dados de uma forma eletrônica e precisa, mas nós conseguimos acessar remotamente esses equipamentos. Como eu disse antes, isso é um ganho, né, extremamente significativo para aquele que tem um supermercado, para aquele que tem uma indústria, porque o técnico que presta um serviço para ele, o nosso técnico que está saindo aqui do Senai, com esse conhecimento, ele consegue muito antes receber um alarme lá no celular dele e já saber que está acontecendo alguma anomalia no sistema para chegar lá e fazer uma interferência antes que hajam perdas nos produtos, né, perdas financeiras. E a gente está falando aqui só, né, estou puxando muito para o lado da refrigeração, mas poderia ser a indústria farmacêutica, poderiam ser as vacinas lá que estão sendo distribuídas, poderia ser, né, caminhões aí carregando, transportando remédios ou
ou alimentos, ou carne, isso tudo. Poderia ser um hospital, por exemplo, que nós temos, não temos a refrigeração assim tão forte, mas nós temos a climatização e, portanto, um cuidado com o ar, né? Por exemplo, nós não podemos deixar com que massas de ar que venham de uma zona contaminada passem por uma zona onde tem pessoas numa sala de espera, por exemplo. Então, é como eu disse, é invisível esse transporte, é invisível essa movimentação de ar, mas ela é extremamente relevante para a saúde e para vários aspectos sociais. Então, respondendo a tua pergunta, a refrigeração, ela é a somatória, é a condensação, é o conjunto de todas essas áreas de conhecimento que são condensadas, né, e que é aplicado, então, seja para armazenamento de produtos, seja para conforto térmico, seja para a saúde, né, hospitalar, por exemplo. Eu que agradeço. Em algumas frases, exatamente a complexidade do mundo hoje que sempre foi interligado, mas hoje cada vez mais está. E o mais legal é saber que a gente está mostrando o mundo Senai e que no mundo Senai, todas essas áreas têm curso Senai para, né, ajudar a galera. Lembrando que na semana que vem tem alguns cursos aí, é só procurar. Exatamente. Potter. Para saber dos descontos da Black Week, né, da Black Friday, que é na semana que vem. Diego? Potter, o Jefferson. Potter, nós temos aqui, além, eu estou explicando aqui o curso técnico, né? Mas de repente alguém tem interesse em cursos específicos, nós temos cursos específicos para instalação de split, para manutenção de câmaras frigoríficas, para controladores, né, eletrônicos. Nós conseguimos também fragmentar isso em áreas de interesse, porque daqui a pouco o cara gosta de projeto. Por que não trabalhar com projeto? Daqui a pouco ele gosta da parte mecânica. Nós temos também um curso específico para mecânica. Então nós temos todas essas áreas aí e ele é customizado, cada pessoa tem um dom, um talento, uma área que gosta e nós temos produtos para oferecer para essa pessoa, tá? Eu agradeço a oportunidade. Desculpa te chamar de Diego, não sei porque eu te chamo de Diego. Mas obrigado pelo carinho, pelo conhecimento que tu passou aí. Eu que agradeço. Na causa, principalmente. Ok, foi um privilégio, valeu. Parabéns. As duas unidades de Porto Alegre estão resolvidas. Mostraram para ti. Eu?